Grêmio e Palmeiras são dois dos maiores campeões do Brasil e já protagonizaram duelos históricos ao longo de várias décadas. No próximo domingo eles se encontram novamente pela grande final da Copa do Brasil 2020. E seu palpite da hora traz tudo sobre a história desse confronto, os números, as decisões e os heróis que tornaram Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio, um embate épico. Palpiteiras e palpiteiros, sejam bem-vindos. O Brasileirão acabou, o Flamengo conquistou o bicampeonato, mas a temporada 2020 do futebol brasileiro ainda não terminou. No dia 28 de fevereiro de 2021, Tricolor Gaúcho e Alviverde Paulista escrevem mais um capítulo de uma história recheada de jogos inesquecíveis, grandes craques, comandantes de renome e muita emoção em grandes decisões. Aqui agora, o seu palpite da hora apresenta os principais momentos desse enorme clássico nacional, que começou lá em 12 de dezembro de 1936 em Porto Alegre, com um empate em 1-1, mas foi em 61 que houve o primeiro duelo de mata-mata dos vários que apresentaremos aqui. Foi válido pela Taça Brasil e o Verdão se classificou para a fase seguinte do torneio, após vencer em Porto Alegre e empatar no Pacaembu. Para a gente construir o cenário completo do que representam esses grandes duelos para o futebol brasileiro, vamos começar dando uma olhada nos números de Grêmio e Palmeiras ao longo da história. Mas antes, clica aí embaixo e se inscreve no nosso canal e deixa aquela força que nos motiva a continuar pesquisando e trazendo informação e entretenimento de qualidade para você. Muito obrigado pelo apoio e pela audiência. A gente fez um vídeo como esse falando sobre os duelos decisivos entre Flamengo e Internacional. Então comenta aí embaixo se você quer que a gente traga outros tiratemas de clássicos históricos do nosso futebol. Deixa aí sua sugestão de times e duelos e bora para os números. Grêmio e Palmeiras já se enfrentaram 98 vezes e o Alviverde leva vantagem com 41 vitórias. O Tricolor Gaúcho ganhou 21 partidas e eles empataram outros 36 jogos. O time paulista fez mais gols também, 139 contra 102. Pelo Campeonato Brasileiro, a vantagem do Palmeiras é maior ainda. São 32 vitórias em 68 confrontos. O Grêmio ganhou 14 e eles empataram 22 jogos. Nos gols marcados, a vantagem paulista continua, 98 a 64. Como esse duelo é válido pela Copa do Brasil, considerando apenas essa competição, temos um equilíbrio. São 2 vitórias para cada lado e 6 empates, nos 10 confrontos entre eles. 14 gols do Palmeiras e 12 gols do Grêmio. O equilíbrio se mantém nas eliminações, com uma ligeira vantagem para o time gaúcho. Nessas 5 vezes em que eles decidiram quem ficava com a vaga, o Grêmio eliminou o Palmeiras em 3 oportunidades. Outro torneio pelo qual eles se encontraram algumas vezes foi a Copa Libertadores. Foram 6 jogos entre eles, com 3 vitórias do Palmeiras e 2 do Grêmio e um empate. 10 gols para cada um. Apesar da vantagem palmeirense no número de vitórias, eles ainda não conseguiram eliminar os gremistas dessa competição. Nos 2 confrontos eliminatórios, deu o tricolor na cabeça. O outro confronto foi pela fase de grupos e aí ninguém eliminou ninguém, ambos passaram para a segunda fase. Isso tudo posto, vamos relembrar alguns jogos decisivos entre esses 2 gigantes do futebol brasileiro. A quantidade de craques que já brilharam nesse confronto é absurda. Os times se enfrentaram pelas quartas de final do Brasileiro de 1990. No primeiro jogo em São Paulo, o Palmeiras venceu por 1-0 com gol de Careca. Já na segunda partida, o Grêmio venceu por 2-0, se classificando para as semifinais. Nilson e Wilson fizeram os gols gremistas. Em 1993, os times duelaram nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois de 2 empates por 1-1, o tricolor venceu o Palmeiras nos pênaltis por 7-6. O goleiro gremista Eduardo foi o destaque da noite ao defender os pênaltis de Zinho e César Sampaio e garantir a classificação gaúcha. Mas foi o ano de 1995 que imortalizou o clássico entre esses monstros do futebol brasileiro. No início daquele ano, Palmeiras, que era o campeão brasileiro, e Grêmio, o campeão da Copa do Brasil, caíram no mesmo grupo 4 da Libertadores e logo na primeira rodada tivemos um eletrizante 3-2 Palmeiras, com gols de Roberto Carlos, Rivaldo e Edmundo para o time paulista e Jardel e Goiano para o Grêmio. O gol de falta do Roberto Carlos... Roberto Carlos vai na Praça da Sé para bater essa falta contra o time do Grêmio. Olha ela. É do
Roberto Carlos num gol de quase 80 metros. O segundo jogo dessa fase de grupos foi um 0-0. Em 95 também, a Copa do Brasil reservou mais um duelo decisivo entre Grêmio e Palmeiras. Nas quartas de final, os dois times empataram no Sul em 1-1, com gols de Dinho para os gaúchos e Rivaldo para os visitantes. Na segunda partida, depois de abrir 2-0 no primeiro tempo com gols de Goiano e Paulo Nunes, o tricolor permitiu o empate alviverde com gols de Lozano e Rivaldo. Os gremistas se classificaram pelos gols marcados fora de casa. Apontado por muitos como o melhor duelo eliminatório entre Grêmio e Palmeiras e marcado na minha memória como uma das coisas mais fantásticas que eu já vi no futebol, os embates pelas quartas de final da Libertadores de 1995 se eternizaram. Na ocasião, o tricolor venceu a primeira partida por 5-0 no seu estádio, com 3 gols do artilheiro Jardel, além de Arce e Arilson. O segundo jogo foi emocionante. No Parque Antártica lotado, o Palmeiras ainda fez 5-1 com gols de Amaral, Paulo Isidoro e Mancuso, e Cafu marcando 2 vezes. Mas acabou sendo eliminado graças ao gol de Jardel. A torcida do Palmeiras aplaudiu o time após o apito final, reconhecendo o esforço da equipe. O Grêmio se sagrou campeão daquela edição da Liberta. Você lembra desses jogos? Deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua memória desses jogaços. E deixa também aquele like épico, memorável, aquele like inesquecível, como Grêmio e Palmeiras em 1995. Em 1996, os clubes se enfrentaram pelas quartas do Brasileirão. O Palmeiras saiu na frente com o Luizão, mas o Grêmio marcou 3 vezes com Emerson, Zé Afonso e Luiz Carlos Goiano. O Palmeiras venceu o segundo duelo por 1-0 com gol de Elivelton, mas não foi o suficiente e o Grêmio avançou e acabou ainda sendo campeão brasileiro daquele ano na final contra a Portuguesa de Desportos. Em 2012, eles se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida aconteceu no Olímpico, em Porto Alegre. O Palmeiras, mesmo como visitante, venceu o jogo por 2-0, com gols de Mazinho e Barcos, o Pirata, e abriu uma excelente vantagem para o jogo de volta. Em São Paulo, Fernando marcou para o Grêmio, mas Valdívia empatou para o time da casa e garantiu a classificação para a final, que acabou sendo vencida pelo Palmeiras. Já em 2016, Palmeiras e Grêmio decidiram as quartas de final da Copa do Brasil mais uma vez. No primeiro jogo em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2-1, com gols de Ramiro e Pedro Rocha, com Zé Roberto descontando para o Verdão. Na volta, Thiago Martins marcou para o Palmeiras, mas Everton Cebolinha empatou o jogo e mandou o Grêmio para mais uma semifinal de Copa do Brasil, que acabou sendo faturado pelo time gaúcho pela 5ª vez. O duelo emocionante mais recente entre eles foi pelas quartas de final da Libertadores 2019. No jogo de ida na Arena do Grêmio, Gustavo Scarpa marcou um golaço e deu a vitória para o Palmeiras mesmo com um jogador a menos. Já no jogo de volta no Pacaembu, o Palmeiras abriu o placar com Luiz Adriano e parecia que ia se classificar. Só parecia. Em 4 minutos, o Grêmio virou o jogo com Everton, Cebolinha e Alisson e garantiu a classificação para as semifinais daquele ano. Os grandes duelos entre Grêmio e Palmeiras também aconteciam fora das 4 linhas. Eles tiveram técnicos famosos e vitoriosos que dirigiram as 2 equipes. Só para ficar com alguns nomes, a gente tem Rubens Minelli, Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, Filipão, Cuca, Mano Menezes e Tite. Mais uma vez, esses 2 clubes extremamente importantes e campeões do nosso futebol vão se enfrentar em um duelo decisivo. De um lado, o Palmeiras, dono de 10 títulos de campeão brasileiro, 3 Copas do Brasil e 2 Libertadores, sendo o atual campeão da Liberta, vem com seu time que mescla jogadores experientes e os jovens promissores, querendo apagar a campanha abaixo das expectativas no Campeonato Brasileiro e garantir mais um título para sua recheada galeria. Se conseguir, se torna o 3º maior vencedor da competição, atrás de Cruzeiro, com 6 taças, e do outro também multicampeão Grêmio, com 5 Copas do Brasil, 3 Libertadores, 2 títulos de Brasileirão e 1 Mundial Interclubes, que também conta com toda a experiência dos seus jogadores e sua fábrica de talentos. Aliado a isso, tem toda a capacidade e carreira vitoriosa de Renato Gaúcho para manter a fama de copeiro e colocar o Grêmio como o maior campeão dessa competição, ao lado da Raposa. O que a gente pode garantir é que será mais um duelo disputado, emocionante, tenso e histórico, nesse confronto recheado de rivalidades e decisões. Pode ter certeza que a Copa do Brasil vai estar em boas mãos, seja quem for o vencedor.
E se você curtiu esse vídeo com algumas das mais fantásticas páginas já escritas no nosso futebol, honra a gente com o seu like e seu comentário. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que a gente vai contar. Fui!